Então, se eu utilizar a rima pobre no meu poema vai ficar pobre. Vai ficar um poema meio basé, sem valor. Então, se eu escrever um poema com rima rara, vai ser um poema muito melhor do que o com rima pobre? Não é assim que funciona, não é essa a regra, certo? Esses nomes surgirem em alguns contextos interessantes. Voltando um pouquinho na história da como a escrita poética se desenvolveu no Brasil, ela veio através principalmente aí dos poetas portugueses, principalmente os navegantes, Camões e alguns outros, Gregório de Matos depois, enfim. Então, esses nomes de rima começaram a surgir nesse momento em que o poema ele era visto como algo a ser construído da melhor forma possível. Então, se tivesse que buscar as rimas, tinham que ser as melhores palavras possíveis, as melhores aplicações possíveis de uma rima. Então, quando uma palavra, principalmente classificada como a mesma classe gramatical, rimando uma com a outra, eles falaram assim, não, esse tipo de rima aí é fácil de rimar uma palavra, um verbo com outro verbo. Por exemplo, correr com fazer. Ou seja, um verbo com verbo, muito fácil de rimar, né? Então, não é que essa rima é proibida, não pode usar, o meu poema vai ficar ruim se eu utilizar, não é isso. Mas, dentro de um escopo de maneiras de rimar, essa é a forma mais simples de se rimar o poema. Mas não se apegue no sentido de que meu poema está aqui com rima pobre, meu poema tá pobre, eu preciso evoluir ele, colocar rimas raras ou ricas nele. Não é assim que funciona. Muitos poemas clássicos têm rimas pobres. Então, isso vai depender da necessidade que o poeta tem de expressar a mensagem dele no poema e de como ele vai aplicar essas palavras que ele precisa para transmitir a mensagem dele. O principal objetivo de um poema é levar uma mensagem, é transmitir algo. O mais importante é que essa mensagem ela esteja clara no poema. Pode ser que algumas vezes o poeta ele não consiga passar essa mensagem aplicando rimas raras, porque ele precisa de determinadas palavras, um determinado estilo, e ele vai recorrer a uma rima pobre para poder fazer. Mas o poema dele não vai ficar pobre por causa disso, certo? É só um nome para poder definir as classificações de rimas. Vamos lá, uma rima pobre é quando as palavras que estão rimando são da mesma classe gramatical. Exemplo, substantivo mais substantivo. Por exemplo, caminhão com açafrão. É uma rima pobre porque estamos aqui trabalhando com dois substantivos, a mesma classe gramatical. O mesmo vale se trabalharmos verbo mais verbo, correr mais fazer. Percebem que é igual, né? Correr, fazer, a terminação é a mesma. É a mesma classe gramatical, verbo com verbo, que substantivo com substantivo, mesmo aqui terminando com ão, né? Que é frão, mas aqui é nhão. Mas o ão, ele é essa terminação que cria essa sonoridade semelhante. Vou pegar um exemplo de um poema para a gente ver como é aplicado. Por exemplo, essa aqui de Machado de Assis. Bailando no ar gemia inquieto vagalume, quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul como eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme. Estrela e vela rimam? Rimam sim. Há uma variação de rimas toantes e rimas consoantes. É um tipo de rima toante. Por quê? Mesmo a terminação e a classe gramatical sendo a mesma, há uma leve diferença na pronúncia. Estrela e vela. Então, essa é considerada uma rima toante, é um formato de rima voltado à sonoridade, tá? São substantivo e substantivo. É só substantivo com substantivo ou verbo com verbo? Não, pode ser um adjetivo mais adjetivo. Pode ser advérbio mais advérbio. Enfim, o importante na rima pobre é que sejam da mesma classe gramatical.